I was getting paid $22,000 and the guy who I was co-anchoring with was getting paid $50,000. So I went into my boss and I said, he's getting paid a lot more money than I'm getting paid. And you know what my boss said? Why should you make that much money? In 1980, he said, why should you make that much money? He said, he has kids. Do you have kids? And I said, no. I cook for 5 and you cook. Do you have a house? And I said, no. And he said, so tell me why you need the same amount of money. And I said, well, because we're doing the same job. He says, I don't think so. And so I thought, I'll show you. We became a syndicated show in 1986. So I went into the bosses and I said, my team, they need to make more money. And the boss at the time said, why? They're all girls. That moment in the office, that was a deciding factor for me. I came back and said, look, I want to own my own show and I want to take the risk of owning my own show so that I will be the one to say who gets what paycheck. I was getting paid $22,000 and the guy who I was co-anchoring with was getting paid $50,000. So I went into my boss and I said, he's getting paid a lot more money than I'm getting paid. And you know what my boss said? Why should you make that much money? In 1980, he said, why should you make that much money? He said, he has kids. Do you have kids? And I said, no. I cook for 5 and you cook. Do you have a house? And I said, no. And he said, so tell me why you need the same amount of money. And I said, well, because we're doing the same job. He says, I don't think so. And so I thought, I'll show you. We became a syndicated show in 1986. So I went into the bosses and I said, my team, they need to make more money. And the boss at the time said, why? They're all girls. That moment in the office, that was a deciding factor for me. I came back and said, look, I want to own my own show and I want to take the risk of owning my own show so that I will be the one to say who gets what paycheck. Hoje, nesse Cafa Rica, eu trouxe a Oprah, que é outra mulher que eu admiro muito. Uma mulher corajosa, uma mulher que enfrentou, uma mulher que, teoricamente, pode estar fora dos padrões estéticos, né? Imposto pelo mundo. Uma mulher que conseguiu fazer fortuna, uma mulher que conseguiu se comunicar muito bem e conseguiu enfrentar esse mundo que a gente vive. Eu acredito muito que essa coisa do eles por elas, sabe, é hipócrita. Eu trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos da minha vida e chegou um momento que eu percebi que se eu continuasse ali, o meu futuro se repetiria da mesma forma que o presente. Ou seja, eu até ganhava um salário bom, mas eu via, por exemplo, outras pessoas muito menos qualificadas do que eu, no mesmo cargo que eu, ganhando muito mais, e normalmente o que acontecia era no sexo masculino mesmo. A gente vê isso acontecer, claro que não são em todas as empresas, a gente não pode generalizar, mas a gente vê isso acontecer, e não só isso, né? Você vê, como eu disse, pessoas muito menos qualificadas em cargos muito maiores, seja porque foi uma indicação, porque o pai do fulano, porque não sei quem dá para não sei quem, a gente sabe que isso acontece. Então chegou um momento na minha vida que eu percebi que se eu realmente quisesse me realizar, não só me realizar financeiramente, mas principalmente, mas me realizar também profissionalmente, ou seja, fazer aquilo que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer, na forma como eu queria, no tempo que eu queria, eu deveria empreender. Eu deveria ter o meu próprio negócio. E foi o que eu fiz. E comecei isso lá atrás. Vislumbrei, visualizei. Aliás, eu sempre fui assim, né? De vislumbrar, né? De ter a criatividade de olhar para alguma coisa e pensar, eu vou criar isso, por que não? Se eu tenho algo para comunicar, eu vou comunicar, por que não? Então foi isso que eu fiz. E fiz com fé. Fiz um passo de cada vez.
no meu tempo, do meu jeito, sem pressão, mesmo indo contra a opinião da minha família, porque a minha família não queria que eu colocasse a cara na internet. A minha família era terminantemente contra, porque eles tinham muito medo dos ataques. Como eu já falei em outro vídeo passado aqui do Cafarrica. Eles tinham medo dos ataques, eles tinham medo do que poderiam falar de mim. E realmente aconteceu, né? Os ataques acontecem diariamente. Vídeos contra mim, ameaças, inclusive de morte. Isso acontece diariamente. Mas mesmo assim, eu fui na minha. Eu fui na minha cabeça. E eu segui aquilo que a minha alma falava. E eu queria aqui nesse Cafarrica perguntar para você, o que a tua alma está falando? Eu não estou falando que é para você pedir demissão, não é isso. Você pode, inclusive, continuar trabalhando onde você trabalha hoje e você pode começar a empreender. De repente, devagar, aos poucos, em algo que realmente você goste. Algo em alguma área que você realmente acredite que você possa fazer a diferença na vida das pessoas. Infelizmente, na internet hoje, você vê pessoas completamente despreparadas, sem estudo algum, e acredita que pode vir falar de comportamento ou de mente humana, sendo que nunca nem administrou a própria gaveta de calcinha ou de cueca. É o que mais a gente vê, pessoas imitando umas às outras, repetindo feito papagaio. Não é isso que eu estou falando. Ora, se eu tenho alguma coisa que eu posso ajudar alguém, por que eu não posso fazer disso a minha profissão? Se eu tenho talento para alguma coisa, gente, eu nem imaginava que eu tivesse vocação para ajudar as pessoas, que eu tivesse um amor dentro de mim pela mente humana. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui da área tecnológica, toda a minha primeira formação foi para tecnologia e só depois eu fui me especializar em mente humana. Já estou na 10ª pós-graduação, estou no meu 2º mestrado, né? E vou continuar estudando, porque mente humana é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando. Então, assim, o que é dentro de você, de repente, uma coisa boa que você tenha, que você fala, isso, eu sou boa nisso. Eu tenho talento para isso. Por que não empreender? Não necessariamente na internet, você pode empreender. Gente, a gente tem um leque de opções. A gente tem 1000 opções, a gente tem 1000 oportunidades. Basta você olhar com um olhar ingênuo. As pessoas adoram falar, né? Porque você tem que ter um planejamento estratégico, você precisa. Joga tudo isso fora. Você tem que ter um olhar ingênuo para identificar o que as pessoas estão precisando. O que falta no mercado que de repente eu aqui poderia contribuir. Olha a Oprah, por exemplo. Ela cansou de tomar nãos. Ela cansou de ser controlada, direcionada da pior maneira possível, subestimada. E ela pensou, terei o meu próprio programa, porque aí eu vou dizer quanto que as pessoas, na verdade, precisam ganhar. Eu vou falar sobre aquilo que eu acredito e não aquilo que o meu diretor está mandando falar. E vou conduzir o programa do jeito que eu quiser. E foi um sucesso mundial. Ela é um sucesso mundial. Pensa nisso. Um beijo.